O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem como um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Estimado pastor, Padre Robson, diácono Antônio, meu irmão no ministério, quero também saudar a comunidade Nosso Senhor do Bonfim, que hoje nos ajuda a rezar com a sua colaboração na música, como os ministros, os leitores, todo o povo de Deus que aqui se encontra, você também, de sua casa, que reza conosco, acompanha o segundo dia da nossa novena, que muito nos impulsiona a compreender exatamente o chamado a ser missionário. E o título de hoje é o que nós vemos e ouvimos em nossa família. Hoje nós iremos partilhar a palavra proposta para este segundo dia e o seu tema. Jesus Cristo é missão. E a palavra do Atos dos Apóstolos nos ensina que não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Olhando a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nesse segundo dia, compreendemos essa partilha onde Paulo e Silas, caminhando, anunciando a palavra de Deus, libertaram uma jovem que estava com uma possessão, e assim por isso eles foram presos. Aquele carcereiro então ficou com medo, achando que eles haviam fugido, depois de um grande barulho. Mas Paulo logo disse: calma, estou aqui. E o carcereiro levou Paulo para sua casa. E a palavra de Deus diz que depois, imediatamente, todos da casa do carcereiro foram batizados. Mas há uma ação muito bonita no gesto desse carcereiro. Primeiro, foi um homem colocado ali pelos seus superiores para vigiar aqueles apóstolos, e ele não entendia a dimensão de onde Deus queria chegar. Assim também é conosco, quando nós convidamos as pessoas de Deus a fazerem parte da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, nós iremos compreender exatamente conforme o carcereiro compreendeu, recebendo o Espírito, sendo batizado. E ele disse que a partir daquele momento, ele e a família dele passou a crer em Jesus.
o que as famílias hoje estão vendo e ouvindo? Esse processo de pandemia trouxe várias e tantas coisas ruins. O medo, a insegurança de ficar desempregado, de ser acometido pela doença. E estudando e ouvindo desde o início da pandemia, muito nos assusta, como ministros de Deus e da igreja, o relato de muitos casais de que não estavam preparados para viver muito tempo com a sua família dentro de casa. Ora, por quê? Porque os casais, a família, a sua casa é um ponto de, às vezes, de passagem. Enquanto um chega, o outro sai. Um chega, a esposa já está dormindo, ou ao contrário. E a educação religiosa desses filhos, e a vida religiosa, e a vida íntima do casal, no diálogo, na vida de oração, na intimidade do seu lar, como as famílias estão vendo e ouvindo, anunciando. A gente canta na igreja uma música antiga de que a boca fala o que o coração está cheio. Hoje nós estamos vendo os corações cheios de decepções, de medos, de angústia. Não é só a pandemia que mata, não. Existem tantas outras doenças. Uma outra doença que está ganhando força, e muita força, é a depressão, síndrome do pânico. É isso que as famílias estão dizendo hoje, quando nos encontram. Mas é preciso a família falar de Jesus. É preciso a família compreender a missão de Jesus. E nós, compreendendo a missão de Jesus, também faremos a missão de Jesus se expandir na sociedade. Não podemos visitar, agora aos poucos estamos podendo ter a graça de uma casa, uma família ou outra, dependendo da condição, não é isso? De nós podermos visitar e abençoar, estar com aquela família. Mas quando não é possível ir presencialmente, nós podemos fazer às vezes de ligar para a pessoa, de atender a pessoa, de escutar a pessoa, de rezar para que a pessoa viva, compreenda e dê dimensão ao seu batismo, à sua vida cristã. A vida e a missão não é estar apenas nos altares, não. É preciso falar de Jesus para as famílias aqui, vários adolescentes, você em casa, com seus filhos, com os adolescentes, adultos. É preciso falar de Jesus dentro das nossas casas. Como que os nossos filhos vão ser reflexo do Cristo se as famílias cada vez mais rezam menos, cada vez mais dão menos importância da vida de comunidade? Evangelizar, eu não vou aqui porque é perigoso, eu não vou ali porque é perigoso. Ora, qual lugar não é perigoso no Brasil? Então, se for por isso, a igreja não pode rezar missa nos bairros mais humildes, não podemos ir celebrar, não podemos ir batizar. Não, nós vamos em todos os lugares, com a permissão de Deus, sendo convidados por vocês, por suas famílias. Por isso as nossas crianças precisam falar de Deus,
Mas para elas falarem de Deus, é preciso que os pais também vivam essa dimensão dentro da sua família. O Papa Bento XVI dizia isso: toda a família, independente de qual seja a sua condição social, toda a família merece receber a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós encontramos o caminho da salvação. Por isso, Jesus, sendo missionário, caminhou, andou, visitou, curou, expulsou o maligno. Jesus realizou muitas obras, mas ele ia ao encontro, ele caminhava, ele visitava. Desce depressa, Zaqueu, hoje quero estar contigo, mas na minha casa, na sua casa. Jesus deseja estar nas nossas casas. Mas causou uma estranheza muito grande, pelo menos para mim, quando lendo, observando, desde o início de toda essa pandemia, quando a gente começou a escutar casais dizendo: diácono, não estou preparado para ficar o dia inteiro com meu esposo, com a minha esposa e os meus filhos. Como não? Por que não? E aí a grande reflexão da missão. Nós estamos sendo missionários dentro de casa, porque a alegria do carcereiro em ser batizado, a alegria do carcereiro de poder participar, sim, também da Eucaristia, da comunhão no Cristo, a alegria do cristianismo na vida dele, na mudança de vida. E ele e toda a casa dele acreditaram em Deus. A palavra nos diz. Por que às vezes alguém da nossa casa não tem acreditado em Jesus? Aí nós ouvimos: ah, mas o próprio Cristo diz que o profeta na sua pátria é difícil de ser reconhecido. Mas não pelo profeta deixar de falar. Jesus não deixou de falar, não deixou de agir, não deixou de amar. Foi pela dureza do coração das pessoas. Por isso você não pode desistir de falar de Jesus, de demonstrar, testemunhar com a sua vida quem é Jesus. E todos os seus, vendo sua maneira de viver, sua maneira de lidar com as dificuldades, decidem também seguir os passos de Jesus. Quantas famílias que perderam seus entes queridos, que você ligou, que você disse: olha, meus sentimentos, não posso estar aí fisicamente, mas eu estou junto com você, orando, clamando, para que o Senhor lhe dê forças. Mas não, parece que às vezes vivemos um isolamento também da nossa compaixão, do nosso amor. Por isso, você, mãe, pai, que aqui se encontra, que nos acompanha ao vivo nesse momento, talvez lá no seu trabalho, talvez dentro de um ônibus voltando para casa, talvez aí no hospital, acompanhando um ente querido da sua família, que a gente possa refletir e fazer exatamente o que o carcereiro fez. Levou Paulo e Silas à sua casa
deu a oportunidade da família dele ouvir, falar e testemunhar Jesus Cristo. Permitamos o Senhor ser o Senhor também das nossas famílias. E aí, o reflexo da nossa vida vai ser o Cristo, Jesus. Família que não ensina quem é Cristo aos filhos, dificilmente ele vai conhecer quem é Cristo. Mas a família que ensina, que vive, para que essa criança escute, certamente ela irá falar, aonde ela for, de Jesus Cristo. Ai de vós, diz o Evangelho, que não fazer o mesmo, de forma humilde, que o carcereiro fez. Precisamos refletir para sermos bons missionários. Quando fazemos missão, temos várias experiências. Aqui no Brasil, nosso pároco em outras realidades, cultura. Tem dia que a gente bate na porta, a pessoa abre a cortina um pouquinho assim. Ah, não vou abrir não. E aí tem gente que desanima, né? Fica triste. Não, desanima não, segue em frente. Se você está revestido da força de Deus, com o coração cheio para testemunhar, falar e viver o Cristo missionário, você não vai desistir de evangelizar para aquela família e tantas outras. Amém.